da nossa live de hoje é como corrigir uma raiz toda listrada assim quando chega no salão. O que eu faço? Como que eu faço? Qual é o procedimento que eu posso fazer para poder corrigir esse tipo de situação? E principalmente, por que isso acontece? Tá? Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho mais por que isso acontece. É bem importante a gente tentar entender que isso acontece, na verdade, porque a cliente ela vai fazendo a coloração, seja em casa ou seja no salão, ela vai fazendo ali a coloração, e aí o que acontece? Quando ela faz a coloração, eu quero pegar uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês, ela vai fazendo a coloração ali, e essa coloração, ela acaba fazendo uma tonalidade no mês, aí depois cresce, ela faz outra tonalidade no outro mês, aí ela cresce, ela faz outra tonalidade. Ou pelo menos fica com esse efeito de diferente de tonalidade. Se você olhar aqui do lado, tá aqui do lado, inclusive atrás de mim aqui, ó. Tá vendo, ó? São várias tonalidades, né? Então por que isso acontece? Ó, deixa eu colocar essa foto aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender por que isso acontece. Olha só. Ali eu tenho 95% de fios brancos, já tá um dedo de raiz do branco. Aí eu tenho uma camada de coloração, uma camada mais clara, e eu tenho uma camada mais escura de coloração que está ali, tá vendo? Ó? E para baixo ainda eu tenho um comprimento que tem coloração e tem mechas, tá? Tá aqui na foto, ó. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que avaliar essa situação. Por que isso acontece? João, mas assim, ó, a cliente ela usou a mesma coloração, a mesma numeração e mesmo assim deu essas diferenças. Por que será que foi? Porque eu deixei mais tempo, deixei menos tempo? Pessoal, é o seguinte. Olha só, essa foto aqui, ó. Tá? Não, eu não estou fazendo propaganda de refrigerante, mas eu quero que vocês observem esta foto aqui. Isso tudo é Guaraná. Se vocês comprarem, por exemplo, Guaraná Fruc, aí no Rio Grande do Sul, Guaraná Pureza, aqui em Santa Catarina, ou a Guaraná Antártica, Quat, Simba, ou qualquer outra Guaraná que você tenha aí. Elas vão ser todas iguais, o sabor é igual, é o mesmo sabor? Com certeza você vai dizer que não. A Guaraná Fruc tem um sabor, a Guaraná Pureza tem outro sabor, a Guaraná Fruc tem outro sabor. Mas espera um pouquinho, todas elas são Guaraná. Por que se todas são a mesma coisa, tem sabores diferentes? Por que se todas são Guaraná, elas têm sabores diferentes? Não é tudo Guaraná? Guaraná não é tudo igual? A Guaraná não é aquela frutinha que é tudo igual? E aí, por que tem diferença? Porque cada fábrica, cada empresa, cada engenheiro químico produz de uma forma diferente. O mesmo produto, a mesma matéria-prima, ela é confeccionada de formas diferentes. Então o resultado vai ser diferente. Eu tenho falado isso muito, inclusive dentro dos cursos fechados, lá na comunidade do professor João Milha, a gente fala bastante sobre isso, que nas colorações, age da mesma forma. Se você usar uma 7.0 de uma marca e usar uma 7.0 de outra marca, pode haver divergências. E não tem nada a ver com o tal do fundo do pigmento, porque isso aí é uma balela, não existe isso. Eu já falei sobre isso anteriormente, isso aí é uma marketing para querer vender produto. Veio depois querer falar mal de mim, aí pode falar, eu quero que me prove o contrário. Tá? Mas, na verdade, isso acontece por quê? Porque o engenheiro químico, quando ele produz lá, por exemplo, a 7.13, que a gente vai falar dessa coloração. Se você quiser, anota aí, 7.13. Tá? Quando o engenheiro químico ele produz lá na fábrica a 7.13 de coloring, quando o engenheiro químico da L'Oréal produz a 7.3, o cara lá da Schwarzkopf, da Vela, enfim, da coloração lá, ele produz essa cor, cada um vai produzir de uma forma diferente. Na cartela, a numeração é igual, 7.3, 7.3. Cada cartela, cada marca vai ter a sua mesma coloração. Só que elas vão ser diferentes, exatamente como a Guaraná. Guaraná é a matéria-prima, mas cada fábrica produz de uma forma diferente. Nenhuma vai ser igual. E aí, os gaúchos vão dizer que a Guaraná Fruc é a melhor Guaraná. Já os catarinas vão dizer que a Pureza é a melhor Guaraná. Existe uma rixa aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina das Guaranás, né? Para saber qual é a melhor Guaraná, mas não é o caso que a gente está falando aqui. Então leva sempre em consideração esse detalhe. Quando você for trabalhar com coloração, você tem que pensar nisso. Por que eu comento isso? Porque a cliente, muitas vezes acontece isso,
Tá? Geralmente isso acontece quando a cliente tem fios brancos. Então todo mês ela faz retoque de raiz. Aí o que acontece? Ela vai lá, compra uma tinta, aplica em casa. Aí no outro mês cresce, aí ela vai lá, até sobrou um dinheirinho a mais, ela vai lá no salão, perto da casa dela e aplica lá uma coloração. Aí daqui a pouco, no outro mês, não deu, ela passa numa farmácia, ela não teve tempo, ela comprou ali a coloração que estava na promoção e aplicou. Porque a cliente acha que é tudo igual, mas não é tudo igual. Então o que acontece? Existem essas diferenças, tá? Então é por isso que isso acontece, porque cada marca trabalha de uma forma. Para que evite esse tipo de situação, a cliente tem que ser condicionada e tem que ser educada a sempre trabalhar com a mesma marca, a mesma mistura e principalmente fazer de preferência com o mesmo profissional. Tá? Então isso é muito importante. Olha o gancho que eu estou trazendo para que vocês possam levar para suas clientes uma ideia para que você possa trabalhar com a sua cliente e fidelizar ainda ela mais. Mostra para ela essas fotos, tira um print aqui da tela ou mostra esse vídeo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? Você mostra para ela isso aqui. Acho que quem não está cadastrado na lista de WhatsApp, a gente tem uma lista de transmissão, você recebeu essa foto também pela lista de transmissão, então você pode se cadastrar também, tá? Lembrando que é só adicionar o WhatsApp lá da equipe de apoio e mandar o código 11, tá? Que você se cadastra também. Então o que acontece? Você vai ter essa foto, mostra para sua cliente, olha, é importante você sempre manter essa regularidade, porque senão pode acontecer esse tipo de mancha e fica horrível, fica muito ruim. Mas vamos lá, como que a gente faz para corrigir? Você sempre tem que fazer o seguinte, avaliar a situação e trabalhar sempre pensando na cor que está ali presente mais escura. Por quê? Coloração não tem poder de clarear coloração. Então você vai ter que partir do tom mais escuro. Mas tem um detalhe aí que a gente já vai dar na sequência aí a dica, tá? Então o que eu fiz? Abri o cabelo da cliente e avaliei. Primeira coisa, eu tenho fios brancos. 95% de fios brancos, quase 100%. Então eu já tenho aqui um problema que é fios brancos. Aí logo abaixo dos fios brancos eu tenho uma camada que não é escura, é uma camada mais clara. E aí depois, na sequência, eu tenho uma segunda faixa ali, que é uma camada de cor mais escura. Então, e depois na sequência ela continua um efeito mais claro ali, que seria o efeito de mechas, né? Que é coloração e as mechas, e por conta das mechas fica mais claro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar aqui com uma técnica de raiz apagada, raiz esfumada. Ah, então até aí tranquilo. Então eu vou pegar, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho acho que é o vídeo. Não é isso aqui. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o vídeo da cliente do antes, tá? Vocês vão observar aqui, ó, o cabelo dela tem mechas. E olha só como é que ele tá, ó, tem branco. E ele tá bem manchado mesmo nessa parte da raiz, ele tá bem zoado mesmo nessa parte da raiz, ó, tá? Então aqui, ó, eu vou ter que fazer esse efeito, ó, quando eu abro, ele tá bem zoado, assim, bem manchado. Então o que deixa eu botar aqui a foto, então ele tá nesse efeito aqui, quando eu abri o cabelo dela, ele tá nessa situação aqui, tá? Aí aqui o que eu fiz? Eu vou pegar aqui primeiro, deixa eu pegar aqui a foto. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer aqui uma avaliação do cabelo, tá? Então não esqueçam desse detalhe. Então a avaliação é ver o quê? Primeiro, João, tem fios brancos. Opa, se tem fios brancos, então a prioridade é trabalhar com fios brancos. Ok. Aí, depois que eu vou trabalhar com os fios brancos, tá? Eu vou pensar na cor mais escura. Então, se eu tenho que cobrir brancos, eu vou usar um pouco de dourado junto. Aí, o que acontece? Dessas camadas que estão aparecendo ali, qual que é a camada mais escura? Qual que é a camada que está mais escura? A camada mais escura é aquela partezinha de baixo, que está mais ou menos na altura entre 6 e 7. Ela não é um castanho. Ela não está numa altura de castanho. Então, se ela não está numa altura de castanho, então o que acontece? Eu posso trabalhar... Vou botar aqui a foto. Eu posso trabalhar, então, com ela nessa parte, entre essa altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar das mechas, daquelas partes todas ali de manchas, qual que é a mais escura? A mais escura está em torno de 6 para 7 ali. Então, se está nessa altura, eu vou trabalhar com esse tom.
Ah, João, mas a minha cliente não quer esse tom. Infelizmente vai ter que ser feito nesse formato. Eu vou ter que escurecer para que depois eu possa clarear. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma coloração nessa parte da raiz. E foi justamente o que eu fiz aqui. Aí o que eu trabalhei aqui, ó? Eu trabalhei com 7.13 mais 6.0 mais 7.0. Então eu trabalhei com duas bases, 6 e 7, para ficar nesse intermediário, e ainda trabalhei com 7.13. Agora eu quero chamar a atenção no seguinte. Na colorimetria, muitas vezes a gente aprende que as numerações elas são lidas separadas. O 1 é cinza e o 3 é dourado. Só que a gente tem que pensar, e isso eu acabo dentro dos cursos ensinando com mais clareza, mas para você já ter uma noção, tem numerações que a gente lê junto. É o exemplo do 713. O 713 ele é um tom bege, né? Ele é um tom mais frio. Por quê? O cinza com o dourado ele vai dar uma tonalidade mais bege, porque um vai neutralizar o outro e vai dar o resultado final mais esse tom mais bege frio. Então sempre quando você vê ponto 13 ou ponto 31, você vai pensar sempre que são tonalidades de bege. 713, 813, 913, 731, 831, 931, 1031, né? Tem algumas marcas que tem. Então, são tonalidades mais beges, tá? A diferença, basicamente, é que um é um pouco mais frio e o outro levemente um pouco mais quente, mas muito sutil. É muito sutil essa diferença, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei com 6, 7 e 7.13, tá? Aí eu fiz uma coloração, apliquei na parte da raiz. Aí depois que eu fiz a parte da raiz, eu peguei o pente, comecei a puxar e a cobrir todas essas camadas para chegar até a camada mais escura ali, até chegar aquela parte onde tem o comprimento com as mechas ali, a coloração com mechas. Porque dali para baixo o cabelo tava legal. A minha preocupação maior era a raiz, então eu precisava fazer esta coloração, tá? E aí eu tenho aqui o resultado já do efeito. Olha como eu já resolvi o problema da coloração, tá? Olha como foi resolvido o problema. Deixa eu, inclusive, Ctrl F. Eu vou abrir mais aqui a foto, ó, para que você possa ver no âmbito geral, ó. Então aqui eu resolvi o problema. Eu promovi a cobertura de brancos, tá? Promovi a cobertura de brancos, usando as duas regras essenciais para a cobertura de brancos. Isso está lá no curso de colorimetria básico intermediário, né? Que eu ensino. Tá? Ó, olha como já ficou diferente a raiz dela, né? Deixa eu pegar aqui o antes e o depois, ó. Ó, aqui o depois, no caso, né? Olha como é que tá, olha o antes. O antes. E olha como é que ficou o depois. Aí, partiu desse momento, o que eu fiz aqui? Resolvi o problema. Cobri os brancos, corrigi toda essa parte, não precisei escurecer, por isso que eu usei a altura de 6 e 7. Eu fui na parte... João, e se tivesse a altura de castanho ali, fosse uma barra castanha, você teria que fazer daí com castanho. Mas não era o caso dessa cliente, tá? Então sempre pensa na cor mais escura. Aí o que eu faço? Agora que eu fiz esse processo de raiz esfumada, tudo direitinho ali, aí o que eu vou fazer? Lavei o cabelo, hidratei, tudo, sequei. Eu resolvi o problema que estava na raiz. Resolvendo o problema que está na raiz, deixa eu colocar de novo aqui. Opa! Botar aqui, ó. Resolvendo o problema na raiz, eu dividi o cabelo e agora eu vou trabalhar com mechas. Eu vou fazer mechas bem fininhas, mechas em transparências. Aí eu vou usar a técnica que desejar e você vai trabalhar com a técnica. Ah, eu quero usar slice, quero usar as mechas fio a fio, quero usar a mecha strong, quero usar a mecha em página. Aí você vai fazer a técnica de mechas que você vai trabalhar. Bem simples. Aí eu fiz o processo das mechas. Deixa eu pegar aqui, ó. No processo das mechas. E aí, deixa eu pegar a foto já aqui do resultado final. Corrigido o cabelo dela. Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Ó. E aí eu fiz o processo das mechas e corrigi. Olha que lindo que ele ficou.
Ficou escuro o cabelo dela? Não. Por quê? Porque primeiro eu corrigi o cabelo dela, corrigi a raiz e depois eu fiz o processo de mechas. Tá? Então é nesta forma que a gente trabalha. Primeiro você resolve uma coisa, depois você faz a outra. Às vezes a cliente, ou de repente a gente, acha que vai fazer o quê? Vai fazer tudo... Deixa eu até pegar aqui o... Pegar o antes aqui, né? Eu tenho a foto do antes. Vou colocar do ladinho aqui. O antes e o depois. Ó. Ah, ela queria essa proposta mais loira, né? Tá? E aí o que acontece? Neste formato, a gente conseguiu fazer uma correção de cor, resolvendo o problema daquela raiz, onde tinha aquelas listras todas manchadas, e aí depois disso a gente conseguiu aí fazer este resultado final que realmente ficou incrível, tá? Então como que a gente faz? Primeiro você devolve o fundo, corrige essa parte da raiz, cobre os brancos, corrige toda essa parte, escurecendo essa parte onde tem essas listras, e aí depois você faz as mechas e resolve o problema, tá? É neste formato que a gente trabalha, tá bom? Esta live ela vai ficar disponível depois lá na comunidade do professor João Miller, para que você possa aí ter acesso a todas estas informações e também a outras lives aí que já foram disponibilizadas para você lá na comunidade do professor João Miller.